Salve, rapaziada, vamos dar destaque aí à seleção da Copa do Nordeste, que naturalmente, dos 11 jogadores, vai ser 11 jogadores ali predominantemente de Ceará e Sport, os dois times que chegaram aí na final da Copa do Nordeste. Já antecipando para vocês que nessa seleção foi feita pela votação dos torcedores no perfil oficial da Copa do Nordeste no Twitter. Eles lançaram várias enquetes e os torcedores iam votando, ó, 2.700 votos votaram para Richard como o melhor goleiro da Copa do Nordeste, e aí ele ficou nessa seleção. E já adiantando que o Ceará teve 6 jogadores no time titular e o Sport teve 5 jogadores. E o técnico bom foi eleito como o melhor treinador da Copa do Nordeste, que de fato ele foi sim, durante toda a competição, o melhor treinador, tá, gente? Deixa eu só passar aqui para vocês como é que ficou a seleção. Richard no gol, de fato, merece, porque fez um grande jogo na final e é um bom goleiro. Eu não entendi porque o Ceará estava tão desesperado assim no mercado para contratar mais um goleiro, sendo que Richard já é um bom goleiro. Apesar que falhou em alguns momentos ali na final, ele salvou a pátria muito mais do que falhou, sem dúvidas nenhuma. E nos pênaltis, ele fez a diferença defendendo o pênalti do Luciano Juba e também de Gabriel Santos. Renan ficou ali como o segundo melhor goleiro, Wagner na terceira colocação e Simão na quarta posição, tá? A gente indo para a lateral direita, Varley, de fato, merece também ser o melhor lateral direito da Copa do Nordeste, já que a enquete tem Vitor Ferraz, Dudu e Alemão, tipo, por eliminação, você vai em Varley, a coisa mais natural do mundo. E só um parênteses, né? Essa quantidade de votos aqui, tipo, 2.100 votos, é um recorte muito pequeno, né? Uma amostra muito pequena. Mas, de fato, até a torcida do Fortaleza não tem nem empolgação para votar nisso aí. Só a do Sport e do Ceará que naturalmente ia votar mais e foram os times que chegaram na final da Copa do Nordeste. Então, dá para se entender. Mas, se fosse uma análise feita por especialistas ali, comentaristas e tal, narrador e tal, com certeza teria algumas variações na seleção, porque eu não acho que deveria ser só jogadores do esporte e do Ceará numa seleção da Copa do Nordeste, tá? Lógico que, naturalmente, os times que chegam na final vai ter mais espaço na seleção. Mas eu acho que algum jogador do Fortaleza deveria estar ali, um Lucero da vida, talvez, junto com o Love no 4-4-2, sei lá. Enfim, outros jogadores de outros times também, tá? Mas, enfim, vamos dar prosseguimento aqui a essa seleção. Na zaga, na lateral esquerda, né? Igor Cariús ganhou em cima de William Formiga, e eu concordo, acho que Igor Cariús merece estar nessa seleção. A zaga, Sabino, com certeza, pela competição que fez de modo geral, é o melhor zagueiro aí, junto com o Rafael Thierry, da Copa do Nordeste. Para mim não tem comparação, inclusive, para mim isso aqui não deveria nem estar próximo, tá? 46,9 para mim isso aqui é um absurdo. Para mim, Rafael Thierry é muito mais zagueiro do que Thiago Pagnussá, e Sabino é muito mais zagueiro do que Luiz Otávio. Sabino e Luiz Otávio ainda fica um pouquinho calado, tá? Assim, tá um pouquinho próximo, ainda fica um pouquinho calado. Mas Rafael Thierry e Thiago Pagnussá, para mim, é um abismo de diferença, tá? Na volância, Arthur Rezende foi eleito como o melhor volante, só que Caio Alexandre joga muito mais bola do que Arthur Rezende. Isso aí ninguém tem dúvidas nenhuma. Inclusive, já falei isso aqui várias vezes no canal. Quanto mais jogos eu vejo de Caio Alexandre, mais eu me espanto como ele é bom jogador. Como ele consegue fazer essa transição defesa meio ataque, conduzindo a bola, lançando, fazendo lançamento na bola longa ali de 20, 30, 40 metros, deixando os copeiros na cara do gol, pisando forte na grande área. Muito bom volante. Para mim, Caio Alexandre deveria estar nessa seleção, mas é votação, então o público é que escolheu Arthur Rezende como melhor volante da Copa do Nordeste, tá? Junto ali com o Richardson, a dupla de volante, que para mim também não deveria ser a dupla de volantes essa não, tá? Acho que o Alexandre deveria figurar ali com o Richardson ou com o Arthur Rezende, sei lá, numa dupla de volante. Sem dúvida nenhuma, o melhor meio-campista, né? Juba ficou como um meio-campista, né? Tipo um jogador aberto pela esquerda. Foi eleito com 71% dos votos como o melhor jogador aí para essa posição. De fato, é indiscutível. Acho que é uma das unanimidades da seleção da Copa do Nordeste. Juba, artilheiro da competição aí com 6 gols, dividindo a artilharia com o Lucero, que parou nas semifinais contra o Ceará, tá? Ó, descendo aqui mais um pouquinho, a gente vê o Guilherme Castilho, que de fato, eu concordo também, Castilho tá por aqui. Romário, eu não sei quem é esse Romário, é Romarinho? Acho que não, né? Longini e Jailson ficou ali nas outras 3 posições. Castilho, de fato, em comparação a esses outros 3, é muito melhor, não tem comparação não. Eu gosto demais do futebol de Guilherme Castilho.
Eric tem que estar aí sim, concordo. Eric, que foi o vice-artilheiro do campeonato, fez uma ótima Copa do Nordeste, pipocou nos 2 jogos da final, mas de fato fez uma ótima Copa do Nordeste, jogando muita bola, decidindo contra o Fortaleza, fazendo gol, assistência e tal. Bom jogador, de fato, para essa Copa do Nordeste. Fez uma grande temporada na Copa do Nordeste, sem dúvida nenhuma. Merece estar nessa seleção, com certeza. E no ataque, Wagner Love, muito melhor do que Vitor Gabriel, não tem comparação. Lucero tá com 5,7 aqui, mas Lucero é muito melhor do que Vitor Gabriel, tá? Mas é aquilo. A torcida do Fortaleza não tava nem engajado nisso aqui para votar, porque assim, não tem nem muito sentido, os caras não chegaram nem na final, então naturalmente tira um pouco do ímpeto da torcida, né? E Ciel ali como quarta opção. Para mim, Lucero é muito melhor do que Vitor Gabriel, e Lucero, para uma Série A, é mais fazedor de gols do que Wagner Love. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Óbvio que na Copa do Nordeste, Love teve uma participação mais decisiva do que o Juan Martín Lucero, né? Mas, enfim, Lucero é melhor do que Vitor Gabriel, sem dúvidas nenhuma. E até porque tem números bem melhores do que Vitor Gabriel na própria Copa do Nordeste. Então, Lucero poderia estar aqui no Bololô também. Na seleção da Copa do Nordeste não seria nenhuma injustiça, não. Mas Love venceu, ok, também está correto. Isso aí são os torcedores, né? Então, é o povo que diz. E o técnico, sem dúvida nenhuma, eu acho que ficaria entre Anderson Moreira e Gustavo Morínigo. O Barroca não deveria nem estar aí, de fato, como ele nem está aí, tá correto, ele nem está aqui nessa enquete, porque, de fato, Anderson Moreira fez um grande trabalho durante toda a Copa do Nordeste, conseguiu fazer esse time do Sport jogar muita bola durante toda a competição, e Morínigo também fez um ótimo trabalho, sim, não é à toa que conseguiu vencer do Sport 2 vezes, né? Um ano jogou nada e no outro jogo jogou muito e mereceu vencer até de um 3-0. Então, tá aí a seleção da Copa do Nordeste. Destrinchei as enquetes aqui feitas pelo próprio perfil oficial do Nordestão, tá, meus amigos? Eu acho que esse vai ser um dos últimos vídeos que a gente vai tocar no tema Copa do Nordeste. Agora vamos passar para a Série A, meus amigos, que ontem teve Bahia e Coritiba. Meus amigos, é o seguinte. Primeiro, me espanta como é ruim o tal do Antônio Carlos Zago, viu? Todo mundo já sabia que ele era ruim, mas o que ele fez ontem é qualquer coisa de inacreditável, pô. Ele colocou Vitor Luiz para jogar de terceiro zagueiro. Vitor Luiz não tem estatura, não tem um grande poder de marcação e não tem força física para ser terceiro zagueiro. Adivinha como é que foi o primeiro gol do Bahia? Cruzamento de Matheus Bahia na ponta esquerda, pum, e Vitor Luiz se embanando ali com o goleiro, desvia no carrinho para dentro do gol. 1-0 Bahia com gol contra de Vitor Luiz. Isso aí foi para premiar a burrice de Antônio Carlos Zaga, porque ele é um péssimo treinador. Eu não entendi porque o Coritiba foi atrás dele, mas enfim, paciência. Inclusive a própria torcida do Coritiba condenou a contratação de Antônio Carlos Zago pelo fato dele ser ruim e por outras questões também, que ele já teve aquela questão do racismo dele lá tempos atrás. Então, pelo contexto inteiro, condenaram demais a contratação do Antônio Carlos Zago. Do Antônio Carlos Zago. Meus amigos torcedores do Coritiba, é o seguinte, vocês vão ter que rezar muito, torcer demais para que esse time consiga se recuperar. Mas assim, o Coritiba gastou 26 milhões de reais. 26 milhões de reais. E você olha, é um bando em campo, é um catadão assim. Tem até bons valores, tem bons valores ali. Tem o Aleph Manga, tem o Caio César, porra, tem o Júnior Urso. Tem bons valores, tem um goleiro que é bom, o goleiro Gabriel. Aí você vai começando a ter dificuldade em achar bons valores de fato, né? Porque de fato o time é muito limitado, o técnico, o time é muito ruim. Aí tem o André, que é bom jogador, ex-Vasco, inclusive. Tem bons valores, tem boas peças ali para ser mais competitivo do que está sendo até o momento. O Coritiba, que nesse momento está na vice-lanterna da Série A, com 1 ponto conquistado só, na 19ª colocação, ó. O saldo é de -6, -6 não, -8, foi mal, tomou ontem do Bahia, o saldo ficou de -2, né, no jogo de ontem, já tinha tomado 6 gols nos 2 primeiros jogos, e tá aí, figurando na vice-lanterna da competição. E se fosse cravar um time hoje, com convicção que seria rebaixado, de fato, é o Coritiba. É um dos piores times é o pior time da Série A, na verdade, em termos de elenco. E é o pior time da Série A em termos de futebol praticado. Dá para ver alguma luz no fim do túnel? Nesse momento, não. Para mim, o Coritiba ele tá caminhando passos largos para ser rebaixado para a Série B. Assim, tá muito grande. O caminho já tá sendo muito bem pavimentado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o América Mineiro, ainda não. Ainda não. É um time chato, é um time que a gente já viu se reerguer aí nas últimas Série A, nas últimas temporadas, melhor dizendo, da Série A.
E tem um encaixe ali de um time, né? Que também, é como eu já falei para vocês, são os catadões do Brasil, são os times refugados do Brasil, são jogadores refugados ali do futebol brasileiro que consegue dar certo com um técnico que é refugo também, que é Wagner Mancini. E esse refugado ali, sei lá, dá certo, de forma inacreditável. Até o momento não deu. 4 jogos, 4 derrotas, 11 gols sofridos, apenas 3 gols marcados e saldo de -8. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Bahia. O Bahia, ele gastou, é um daqueles times também que mais investiram na temporada. O Bahia gastou mais de 70 milhões de reais. O Bahia chegou agora ao seu 6º ponto conquistado e tinha que vencer sim. Era a obrigação do Bahia vencer na Fonte Nova, sem dúvidas nenhuma. Você jogando com o apoio da torcida, você vindo de uma vitória contra o Vasco lá em São Januário, jogando bom futebol, com Cauli bem, Everaldo bem, com o Biel bem, entrando no segundo tempo e dando uma boa dinâmica também. Tassiano jogando bem ali na volância, com uma boa transição. David Duarte, que cresceu na zaga, junto com o Canu também, que fez. Canu, para mim, é o grande destaque do Bahia na zaga, tá? David Duarte fez gol ontem, parabéns, espetacular, mas Canu vem jogando muita bola na zaga do Bahia. O Marco Felipe é um bom goleiro também, então o Bahia vem crescendo de produção ali aos poucos na competição, e ontem era um jogo para confirmar uma boa fase. Não é que é um jogo para iludir e colocar grandes perspectivas, óbvio que não, porque o Bahia tava pegando o pior time da Série A e o Bahia venceu os jogos no confronto direto, né? Venceu do Vasco, que era um jogo de confronto direto, e o Coritiba também, um jogo de confronto direto, perdeu os 2 primeiros jogos, então a tabela contra o Botafogo e contra o Bragantino, então, a tabela do Bahia até o momento, ela está correta. Quando eu falo correta, é a tabela planejada, né? Ó, contra o Coritiba em casa, eu tenho que vencer. Contra o Vasco, eu tenho que vencer se eu perder os meus 2 primeiros jogos. E o Bahia venceu. Então, a tabela planejada do Bahia até agora está sendo boa. Boa para uma permanência sem grandes aperreios até o momento, tá? E lógico, ainda é muito cedo. Mas, de fato, o time ontem jogou bem mais uma vez. Foi convincente na partida. Jogou muito mais do que o Coritiba. O Bahia que criou, pelo menos ali, 4 chances claríssimas depois que abriu o placar com aquele gol contra de Vitor Luiz. Só que o time perdeu gols, perdeu gols, perdeu gols. Cauli começou instável na partida, depois ele vai se recuperando, vai conseguindo fazer boas jogadas. Não é à toa que ele dá 2 assistências depois disso. Depois de um primeiro tempo instável dele, no segundo tempo, ele dá 2 assistências. O Bahia abre o placar, o Coritiba empata o jogo ali no segundo tempo, num gol achado, num gol espírita mesmo, aquele gol de longe que o Coritiba não estava pressionando, não estava marcando pressão no campo do Bahia, não, nada disso estava acontecendo. O Coritiba acha um chute do meio da rua com Bosquilha, a bola vai no cantinho forte, firme, Marcos Felipe não chegou na bola. Só que 30 segundos depois, Biel já faz o gol do Bahia, o gol que dá uma tranquilidade para o time, para a torcida, e que volta de novo a uma atmosfera boa no estádio, né? Um time que foi penalizado pelo quem não faz leva. Depois faz o 2-1 e o 3-1 com mais uma assistência de Cauli, agora para David Duarte de cabeça fazer o terceiro gol e o Bahia sacramentar os 3 pontos na Fonte Nova. Então, assim, o Bahia vem crescendo de produção, tem muita coisa ainda para evoluir. Acho que não é momento de empolgação e de oba-oba e que agora tá tudo certo e que agora vamos brigar por uma pré-libertadores. Não, Sul-América, nada disso. Acho que ainda é muito cedo. Acho que os próximos. É sempre assim, ó, vamos ver o próximo recorte. Para a gente analisar um pouco mais, não só o resultado, mas também o desempenho. Por exemplo, como é que vai ser o desempenho contra o Santos na Vila? Eu acho que o Bahia vai conseguir fazer um bom jogo. Inclusive, cravei o palpite do Bahia, tá? Disse que seria 3-1 e foi. Eu acho que o Bahia vai fazer um bom jogo. E mesmo sendo na Vila, eu vejo que o Bahia ele tem totais condições de vencer o jogo. Não sei se vai vencer, não sei o que vai acontecer. Inclusive, eu fico mais tendencioso pro empate, do empate para a vitória do Bahia nesse jogo lá na Vila Belmiro, porque o time mostra que está evoluindo em termos de bola mesmo, né? Futebol. Depois daí o Bahia vai enfrentar na próxima rodada. Deixa eu só pegar aqui, ó. O Bahia vai enfrentar quem, meu Deus? O Flamengo. Aí pronto. O Flamengo tá mal na temporada, mas é o Flamengo, né? É um time muito forte, com um excelente elenco, então o Bahia vai ter mais um bom teste aí contra o Flamengo. Se o Bahia sai desses 2 testes aqui com 4 pontos, aí já e fazendo bons jogos, aí já passa uma perspectiva de, a gente pode um G10, um G12, um G11, sei lá, já a gente já pode pensar num pouquinho no algo a mais, tá? Mas G11 não é algo a mais, não. Para o que o Bahia construiu no início da temporada,
Eu acho que é um algo a mais. Acho que a permanência na Série A era o tomara que a gente chegue nos 45 pontos logo. E o algo a mais hoje é uma classificação para uma Sul-Americana, tá? Hoje, daqui a 3 meses, a análise pode ser outra, naturalmente, né? Depois do Flamengo, o Bahia vai enfrentar o Goiás. Então, é um espírito que o Bahia pode se aproveitar pelo bom momento que vive e pelo péssimo momento que vive o Santos, o Flamengo e o Goiás. O Bahia pode se aproveitar e criar uma gordurinha aí nesses próximos 3 jogos. Mas vamos aguardar ainda muito início. E é isso, tá, meus amigos? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Assim, sobre a análise do jogo, eu já falei para vocês, falei um pouquinho sobre isso ontem em live também. O Coritiba é um time muito, assim, é um catadão mesmo, assim, é uma baderna dentro de campo, é um time muito vulnerável, um buraco total no meio campo. As laterais é um buraco imenso também. Você tem muitas facilidades de entrar na defesa do Coritiba na grande área. Então, assim, você fazer um bom jogo contra o Coritiba é um bom sinal de tipo, ó, pelo menos a gente tá conseguindo fazer o essencial, que é jogar bem e vencer contra o pior time da competição. Então, é o essencial de fato. Mas, de fato, também é uma obrigação, de certa forma, né? E o Bahia conseguiu fazer isso muito bem. E aí, aguardar os próximos jogos e ver, né, como é que vai ser a performance e o resultado do time. Tamo junto, abraço para todo mundo. Valeu.